Então, nessa terça-feira a gente escolheu como tema aqui do nosso quadro os cuidados que a gente tem que ter com os nossos animais de estimação. Nesse período de chuva, gente, ontem mesmo passou o dia inteirinho chovendo, a gente sabe que com a umidade também aumentam os riscos de algumas viroses. A gente está recebendo então aqui o veterinário Christian, né? Ele vai explicar para a gente quais são. Tudo bom, Christian? Tudo bom. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E a gente começa explicando, a gente pensa que só os humanos sentem o impacto dessa mudança de clima, mas nossos bichinhos também são sensíveis a essa oscilação de temperatura, né, Christian? Sim. Então, esse período de chuva eu particularmente gosto bastante por conta do clima da nossa cidade e é importante salientar que várias outras patologias elas podem estar associadas, várias doenças, né? Eu poderia estar citando dermatopatia, poderia estar falando de giardíase, problemas em relação a carrapatos, que são bem comuns durante esse período, mas que hoje eu vou focar principalmente nas doenças de cunho viral. Então, principalmente para a nossa região, por conta de clima e devido a esse período chuvoso que acaba facilitando a propagação desses vírus, então os nossos pets eles acabam sofrendo bastante. Poderia estar falando de adenovirose, parvovirose, sinomose, coronavírus, parainfluenza. Então, todas essas doenças que eu citei são de cunho viral e tem uma alta infectividade dos nossos animais durante esse período de chuva. Você citou aí coronavírus, Christian Carvalho, né? E a gente fica assim surpreso, né? Os nossos bichinhos também podem ser acometidos com sintomas? Sim, é diferente do coronavírus humano, então ele tem uma manifestação clínica basicamente gastrointestinal, então vai ter todos aqueles reflexos de doenças de trato digestivo, vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter uma inapetência, vai ter emagrecimento, mas ela não é uma doença tão forte. Né? Então, às vezes, aumentando o sistema de defesa, fazendo um tratamento de suporte adequado, o animal ele consegue recuperar bem sobre essa doença. Tá certo. Então, o que a gente tem que observar, Christian, nos nossos bichinhos para saber se ele pode estar sofrendo de alguma dessas doenças causadas por essa mudança de temperatura? Então, assim, é sempre importante observar comportamento. O animal ele é bem reflexivo em relação a isso. É um animal que já fica triste, já fica sem querer comer. É importante sempre observar vômito, diarreia, principalmente para aqueles animais que não foram vacinados. Filhotes são um grupo de risco. Então, todas essas características que têm modificação direta sobre o comportamento desses animais, é importante a gente ficar sempre de orelha em pé, né? Para que seja feita uma investigação e uma abordagem o mais rápido possível para que ele não tenha tantos problemas mais à frente. Inclusive, no que se refere a doenças virais, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, é uma problemática muito importante. Agora, Christian, o que a gente pode fazer? A gente sabe que é um período que a gente não tem como fugir, né? Que todo ano acontece período de chuvas, mas de forma preventiva, o que a gente pode fazer para preparar os nossos bichinhos para esse período? Né? Eu acredito que uma das coisas, assim como na gente, carteira vacinal em dia é importante. Verdade. Então, a única forma de proteção é a vacinação. Não dá para fugir, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça dos tutores, né, dos pais de pet, que é de fundamental importância. É a única forma de proteção. É importante salientar que a vacina tem que ser iniciada a partir da 6ª até a 8ª semana de vida, ou seja, a partir do 45º dia de vida. O animal ele tem que ser vacinado, focando um pouquinho em filhotes. Tem que ser feito um ciclo com intervalos de 21 dias, pelo menos 3 doses, né, dessas vacinas. Existem 2 tipos de vacina no mercado, uma que protege contra 8 tipos de doenças e outra que protege contra 10 tipos de doenças. E, assim, focando um pouquinho em cães, existem animais que têm uma susceptibilidade maior. Animais de grande porte, Rottweilers, Pitbull, Beagle, por exemplo, que eles não têm, isso é uma condição genética deles, eles não respondem tão bem, então são mais susceptíveis, são mais fracos. Então, caso eles sejam cometidos por exemplo, parvovirose, a probabilidade de vir a óbito é muito grande. Então, é importante fazer esse ciclo vacinal para protegê-los. E se os animais não estiverem vacinados, é importante diminuir a exposição, não levar para passeio, não levar para pet shop, não levar para praça, porque são esses locais que possivelmente possa ter o contato direto com essas partículas virais e os animais serem acometidos pelas doenças. Verdade, Cristian. Agora me diz uma coisa, nesse período também, às vezes, os tutores ficam meio que presos com os animaizinhos dentro de casa. Muita gente que mora em apartamento não consegue passear justamente porque está chovendo, não tem como levar, se expor o animalzinho na chuva.
Esse período, como é que eles devem lidar para evitar que o seu animalzinho fique estressado, Christian? É importante fazer o enriquecimento ambiental, comprar brinquedinho. Eu não quero diretamente induzir isso, mas comprar um ossinho, um biscoitinho, uma forma de entretê-lo, obviamente. Infelizmente, não tem uma forma direta de te dizer, tirando isso que eu já citei anteriormente, do enriquecimento, de brincadeiras, de fazer aquela resposta positiva quando eu estou interagindo com ele. Infelizmente, só pode levar para fora de casa, poder brincar com ele em outros ambientes, para poder fazer a socialização. Pode mudar o horário do passeio? Tem algum problema se você mudar um pouquinho a rotina dele nesse período e esperar passar a chuva, nem que seja um pouco mais tarde, de noite? É importante que faça o passeio, mesmo que mude a rotina do bichinho? Não. Não. Por quê? Porque tem vírus que são bem resistentes. Então, se não fizer desinfecção de determinado ambiente que possa possivelmente ter o vírus, então o animal, ao entrar em contato, ele vai ter a doença. Então, não tem essa diferença de horário, certo? Então, tem vírus, como a parvovírus, ela pode ficar até 6 meses em um ambiente. Então, infelizmente, enquanto não tiver vacinado, não tiver com todo o mecanismo de defesa, o sistema de defesa totalmente maturado, ter aquele ciclo de proteção importante, então é importante que... Mas eu pergunto, depois do animalzinho vacinado, protegido, minha carteira está ok, mas eu vou mudar a rotina dele, eu vou mexer porque no horário que eu costumava passear, está chovendo demais, de noite deu uma pausazinha na chuva, vou levar ele... Pode fazer essa mudança de horário? Isso não vai alterar assim, o comportamento do seu bichinho? Não, na verdade não. Eles não entendem questão de horário, eles não entendem questão de distância, eles querem brincar. Certo. Então, enquanto vacinado, pode sim levar para passear independente de horário. É importante, ao levar o passeio, observar como é que está a pele, se entre as patas não está úmido, porque fica bem predisposto a crescer fungo, bactéria. Eu ia perguntar justamente isso. Aí, de repente, você levou seu bichinho para passear, começou a pingar, chover, ele acabou molhando, principalmente aqueles animais de pelo maior. Sim. Os cuidados também que você tem que ter em relação à pelagem, né, do seu bichinho nesse período úmido, hein? São os que mais sofrem, né? Então, como é um pelo bem grande, né, em maior volume, acaba que passando despercebido essa questão de umidificação, querendo ou não, a pele contribui, nosso clima contribui, eu estou úmido e é quente ao mesmo tempo. Então, é um prato cheio para infecções fúngicas, bacterianas. Então, toda vez que eu levar para passeio, é importante fazer a desinfecção, olhar as patinhas, secar bem, para que eles não tenham essas dermatopatias secundárias por conta do clima, tá bom? E problema dermatológico, assim, quanto mais ser identificado e tratado, melhor, porque a probabilidade de disseminar, se alastrar por todo o corpo, é muito grande. Tá bom, Christian Carvalho, que é veterinário, dando algumas orientações, porque realmente não é só a gente que sofre com essa mudança de temperatura e chove, daqui a pouco esquenta de novo, tem uma oscilação enorme, né? A questão da umidade também relativa do ar. Nossos bichinhos também podem, né, sofrer com esse tipo de alteração e é preciso estar sempre atento, porque a gente sabe se comunicar, assim, falar, né, verbalizar o que a gente está sentindo. Eles não, né, doutor? Nós, enquanto veterinários, brincamos muito, né? Somos pediatras, cuidamos de recém-nascidos, né? Fazendo um comparativo com o ser humano. Então, a observação é parte fundamental da nossa rotina. Então, a gente é bem minucioso, nós somos bem minuciosos, tanto na investigação clínica, na avaliação do paciente. Então, há meia hora ali catando, olhando, puxando o pelo, olhando dentro de ouvido, porque é ali que eles vão dar sintomas, vão dar manifestações que a gente possa fazer uma abordagem direta, né? Identificação do problema e fazer o tratamento adequado. Tá bom, doutor Christian, adorei a conversa, tá aí mais uma dica para você que é papai e mamãe pet. Eu sei que a gente tem muitas dúvidas, né, em relação à criação dos nossos bichinhos e toda terça-feira a gente procura esclarecer um pouquinho disso para você no nosso quadro Amigo Pet.